amigos do Quatro Maiores, eu sou o De La Zari e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Neste vídeo, nós vamos trazer aqui algumas informações, por exemplo, como é que fica a multa de Hugo em relação ao Flamengo e o Corinthians, o negócio saiu, não saiu? Nós vamos falar também sobre o São Paulo e os números de Wellington Rato após 100 jogos. O Palmeiras tem jogador com lesão importante no treino de hoje, que pode ficar fora até um mês. E no Santos tem aí o Guilherme, né? Que vinha de uma situação de jejum e agora pode brigar por artilharia. Você vai entender isso daí quando eu passar os números também do Guilherme. Mas eu peço, antes de mais nada, né? Se você ainda não é inscrito do canal, já se inscreve no canal. E agora, né? Para não esquecer depois, já desce aí, já dá aquele like maroto aí, né? Como diz meu filhão, porque isso aí fortalece a gente. Lá no fim você comenta a informação, se gostou, se não gostou, tá bom? Porque isso ajuda bastante mesmo no canal, tá bom? Então nós vamos falar sobre a negociação do Hugo Souza, Corinthians e Flamengo. O Corinthians apresentou a proposta ao Flamengo, dentro dos moldes do contrato do Corinthians com o Flamengo, que era o pagamento do valor do Hugo em 4 vezes, né? Porém, o Flamengo não aceitou, porque uma espécie de fiador, tá? A Brax foi apresentada como fiadora para essa negociação, mas como ela havia sido também apresentada como fiadora do caso do Mateuzinho, e houve um período que a Brax não pagou o Flamengo, e aí ficou enrolado aí 1 mês ou 2 a situação, o Flamengo não quis correr o risco e agora só quer receber o valor à vista. Como Corinthians e Flamengo não chegaram num denominador comum na sexta-feira, não haveria tempo de acertar um novo contrato do goleiro, registrar, né, retirar um contrato, registrar outro, para fazer ali a normalização da documentação e o goleiro poder jogar no domingo. Então a negociação deu uma parada e o Corinthians terá que pagar os 500 mil de multa por utilizar o goleiro no jogo de domingo da Copa do Brasil, tá? E qual é o valor, De La Zari, dessa negociação toda aí, né? O Corinthians desembolsou, na época, o goleiro vir 1 milhão do empréstimo, né? Aí o Corinthians, com essa multa de 500 mil agora, vai ter retirado mais 1,5 milhão, então são 2,5 milhões. E o negócio, para fechar em definitivo, o Corinthians tem que dar 4 milhões e 800 mil reais ao Flamengo para fechar total, e aí o Hugo terá custado ao Corinthians 7 milhões e 300, tá? Então, o Hugo, o que tem aí em relação às 2 multas anteriores? Ganhou um jogo do Flamengo, perdeu o segundo, que foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, mas fechou o gol, evitou um prejuízo maior ao Corinthians, e pode ser que reverta no domingo, e aí para o Corinthians tenha valido a pena pagar essas 2 multas, não é verdade? E mais, o Hugo tem aí números importantes, né? Ele, desde que chegou ao Corinthians, já pegou 4 pênaltis, em momentos de decisões por pênaltis. Então, digamos que tudo isso que está acontecendo, o Hugo, de repente, pode ser um herói no jogo de domingo, né? Vai que o Corinthians ganha 1-0, vai para os pênaltis, o Hugo pega. Tudo pode acontecer, né? E pode acontecer nada também. O Corinthians pode ganhar 2-0 e classificar direto. O Flamengo pode empatar e classificar direto. São as incógnitas do futebol, né? A outra notícia do Corinthians é que o Yuri Alberto e o Alcaraz do Flamengo, eles tiveram aquela confusão no Brasileiro, né? E ambos foram expulsos. Tinham cumprido aquela suspensão automática de um jogo, mas o STJD fez o julgamento e chegou à conclusão que os dois têm que puxar aí 2 jogos de suspensão, aquele e mais um. Assim, o Yuri Alberto está fora do jogo contra o Palmeiras, né? Pelo Brasileiro. Ah, legal, tá contra, mas vai ficar fora, mas e aí, como é que faz, né? Tem jeito de contornar isso? Tem. O Corinthians já pediu o efeito suspensivo no STJD para que o Yuri Alberto possa jogar contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então, essas informações do Corinthians até aqui.
Agora nós vamos falar do São Paulo, tá? O Wellington Rato, no São Paulo, jogou contra o Vasco aqui na vitória por 3-0. Ele entrou no jogo, né? Ele cobrou o escanteio que originou o terceiro gol do São Paulo. Nesse jogo, ele completou 100 jogos com a camisa do São Paulo. Número muito bacana para um jogador, né? E para ele foi mais importante ainda, porque ele fez 5 gols com a camisa do São Paulo até hoje. Ele é um meio atacante, mas ele é o jogador com mais assistências no Brasil aí, desde que ele está aí no São Paulo, tá? Ele deu 18 assistências para gol do São Paulo. Então, se você jogar na balança aí, ele já participou, no mínimo, diretamente, de 23 gols do São Paulo. Números importantes desse jogador para o São Paulo, números muito bons para o São Paulo. E por falar em números, o Zubeldia deu uma mexida no São Paulo contra o Vasco, como nós soubemos. Entrou o Eric na lateral direita e entrou ali o Marcos Antônio no lugar do Bobadilla, que estava servindo a seleção do Paraguai. E o Marcos Antônio, toda vez que entra, ele tem números excelentes de passes certos, tá? Então, nesse jogo contra o Vasco, por exemplo, ele acertou 93,75% dos passes. Ele só acertou menos passes do que o Arboleda, que acertou 94,01% dos passes. E aí tem um outro número muito bacana aí, que é o seguinte: o Luiz Gustavo, que jogou ao lado dele, acertou 93,40% dos passes. Então dá uma média de mais 93,5% de passes certos dos dois volantes do São Paulo. Ah, De Lazari, mas isso deve ser normal. Não é normal, tá? Por exemplo, o Adson e o Pablo Maia, que formavam a dupla titular de volantes, não tinham um índice tão bom quanto tem o Marcos Antônio jogando ao lado do Luiz Gustavo. Então são números para, pelo menos, deixar o Zubeldia atento e ver se ele vai voltar com o Bobadilla contra o Criciúma fora de casa, ou se ele vai deixar o Marcos Antônio, que deixou o São Paulo mais ofensivo. O São Paulo que há muito tempo já não fazia 3 gols e conseguiu fazer diante do Vasco, né? Então agora, gente, nós vamos falar do Palmeiras. São notícias curtinhas, tá, gente, que eu tô trazendo aqui. E a notícia que eu vou trazer para o Palmeiras aqui em relação ao que está acontecendo não é tão boa, tá? O zagueiro Murilo, nesse sábado aí, na sexta-feira, aliás, ele teve uma contusão, uma lesão no músculo adutor da coxa. E ele pode ficar até 1 mês fora dos jogos do Palmeiras, tá? Então, quem vai ficar nessa vaga do Murilo, e já ficou outras vezes, é o garoto Vitor Reis, que é um dos jogadores mais valorizados aí do Palmeiras. Inclusive, foi renovado, né, o contrato do garoto. E o contrato do garoto é o seguinte, gente: são quase aí 300 milhões de reais de multa rescisória. Então é muita grana. O garoto tá cheio de moral, é um dos jogadores mais valorizados do Brasil, vindo da base. É o Palmeiras com trabalho na base aí excepcional, né? Outra notícia agora, mas uma notícia positiva para o Palmeiras, é que ele ampliou a sua possibilidade de chegar ao tricampeonato, tá, gente? Por quê? Porque as chances do Botafogo diminuíram um pouco. Porque o Botafogo empatou com o Criciúma e abriu 4 pontos do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com o Juventude. Se vencer, ele amplia a possibilidade de título, tá? Porque ele ficará a 1 ponto do Botafogo. E os dois têm um confronto direto na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, dentro do Allianz Parque. Essa é a notícia positiva para o torcedor do Palmeiras. Depois que jogar contra o Juventude, ficarão faltando 8 jogos, 24 pontos à disposição das duas equipes. O Botafogo faz 4 jogos em casa e 4 fora, e o Palmeiras a mesma coisa, terá 4 jogos em casa e 4 jogos fora. A única coisa que facilita um pouco a vida do Botafogo é que ele não pega ninguém no momento que está no G4. E o Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza e o próprio Botafogo, que hoje são G3 aí, né, os dois times. Então, o Palmeiras
vai aí na sua calculadora, pensando jogo a jogo, e continua lutando pelo tricampeonato, beleza? Agora, notícia do Santos, uma notícia curtinha aqui, o Santos que vai enfrentar o Ceará na terça-feira, ele pode perder a liderança da Série B para o Novo Horizontino. Novo Horizontino e Mirassol estavam jogando em 0-0 ainda, até o momento desse vídeo que eu estou fazendo para vocês, mas saberemos mais tarde, aí depois a gente dá aquela conferida. E o Santos, que vai enfrentar o Ceará na terça, já pela 33ª rodada, né? O Santos tem 6 jogos por fazer, viveu um momento aí diferente com relação ao Guilherme, né? Um dos artilheiros do time do Santos. O Guilherme, ele ficou desde agosto sem marcar gols. Ele é um jogador importante em assistências, em gols para o time do Santos. Ele já fez 11 gols esse ano com a camisa do Santos. E na Série B ele fez 8 gols. Ele está atrás somente do Juliano, que tem 9 gols com a camisa do Peixe, tá? E aí ele quer brigar agora também pela artilharia da Série B, tá? No momento aí, ele está atrás apenas do Caio Dantas, do Guarani. O Caio Dantas, que está liderando aí, tem 11 gols. Então, ele tá 3 golzinhos aí, né? Atrás do Caio Dantas, tá bom? E o Carille continua firme no cargo. Me parece que vai seguir até o fim do campeonato aí. Torcedor do Santos esfregando as mãos, não vendo a hora de chegar a informação que matematicamente estará classificada a Série A, não é verdade? Então, pessoal, antes de eu falar aqui para vocês e pedir aqui o like, né, que eu sempre falo, eu quero dedicar aqui esse meu vídeo à minha filha, né, Glória, dizer que o destino aí, né, o tempo é o senhor do destino e tudo ficará bem. Tá, filha? É isso aí. Gostaram? Deixa aquele like maroto, como disse meu filhão. Se inscrevam no canal, né? Acionem o sininho de notificações. Gostaram demais da conta? Compartilhem com os amigos e com a família. Amanhã, pré-jogo do Corinthians, pré-jogo do Palmeiras e depois das 2 partidas, pós-jogos, com análise e comentários, tá bom? Valeu, um grande abraço.